Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos a este momento tão especial que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a cada um de nós. Este momento que a gente se reúne como uma grande família para abrir o nosso coração, para que as palavras do Evangelho possam banhar a nossa alma, nos concedendo esperança, fortalecendo a nossa fé e também nos proporcionando muita força na jornada da nossa vida. Então sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria que a gente compartilha deste momento juntos. E bom, meus amados irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos juntos tecer uma prece, como já é de costume, antes da gente iniciar a nossa reflexão do Evangelho, a gente tranquilizar o nosso coração, convidando a Jesus para estar presente aqui conosco. Então a gente convida cada um que está aqui para juntos realizarmos uma prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos da vida material e convidar a Jesus para que a paz dele se faça presente em nosso coração, em nosso lar, no dia de hoje, nos guiando, nos amparando e nos intuindo. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos, Cristo, Ele é uma grande luz que nos guia, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, como Ele mesmo nos disse, e sem Ele a gente caminha na escuridão muitas vezes, a gente caminha perdidos, a gente vai por trilhas que não são tão proveitosas para a nossa evolução. Então, como almas pequeninas, precisamos sempre da mão desse nosso irmão maior, que é Jesus de Nazaré, para nos guiar. Por isso a gente sempre convida Jesus para estar conosco. E bom, meus amados irmãos, já tem alguns dias que nós estamos nos dedicando a uma passagem específica do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem do capítulo 7, que se chama Todo aquele que se eleva será rebaixado. Esta passagem, justamente neste capítulo 7, ela dedica a trazer para a gente diversos itens ali que juntos vão nos falar sobre humildade. E hoje a gente vai refletir o último item dela e justamente eu gostaria de compartilhar também o último parágrafo, o que encerra essa passagem. Gostaria muito de ler aqui para nós, para antes aqui da gente iniciar a nossa reflexão. Então, lá no último parágrafo, a gente encontra a seguinte informação, o seguinte ensinamento para todos nós. O Espiritismo nos aponta outra aplicação do mesmo princípio das encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá vos dar o mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, meus amados irmãos, este trecho, esse parágrafo é o que encerra este item do capítulo 7, que nós estamos aqui já há alguns dias conversando, e eu gostaria aqui de passar por algumas partes dele para que ele está inspirando a nossa reflexão de hoje. Vejamos que riquíssimo aqui o que ele aponta para nós. O Espiritismo nos traz sobre as encarnações sucessivas. E ele nos diz que, mediante esse cenário das nossas encarnações, que pode ocorrer de em cada existência a gente ocupar uma posição social diferente. E isso abre o nosso olhar para compreender que as
posições sociais na Terra são como ventos passageiros. As posições sociais, a posição material que temos na Terra são passageiras. Por vezes a gente se apega a títulos da matéria, a posição social, a posição material, se apega a elas de uma forma egoísta, de uma forma orgulhosa, nos esquecendo que em outra vida a gente pode ocupar uma posição bem diferente do que aquela que a gente eleva o orgulho. Então eu vou dar um exemplo aqui para nós que pode trazer uma luz aí sobre essa informação que o Evangelho nos traz, porque ele é muito claro em dizer que pode haver uma encarnação que a gente ocupe uma posição social mais alta. E se isso ocorrer, é porque a nossa prova, a nossa missão, ou uma expiação, um dever que a gente tem a cumprir, tem relação com essa posição que estamos ocupando. Contudo, se a gente não foca nos nossos deveres de filhos pequeninos perante o nosso Pai, desses deveres que a gente tem que cumprir, tem que realizar, e acaba deixando o orgulho e a ambição tomar conta do nosso coração, o Evangelho segundo o Espiritismo é bem claro. Pode ocorrer de uma existência seguinte a gente tomar a posição material mais ínfima que tiver. Então, porque a gente não fez bom uso daquela posição social que a gente ocupava, a gente não fez bom uso dos bens materiais que foram nos concedidos para um dever específico. Porque é claro para todos nós, é bem claro e bem nítido para todos nós que a posição social, a posição material que a gente ocupa, não é para nos colocar como diferentes, como melhores que os nossos irmãos. Pelo contrário, a posição social de cada um tem muita relação com a missão, com um compromisso mais elevado, com um dever que temos que cumprir. E aquela posição ela vai proporcionar uma melhor condição para a gente exercer, às vezes, uma prova, um dever, um compromisso. Às vezes é uma posição que vai nos ensinar as grandes virtudes, vai nos ensinar sobre paciência. Às vezes é uma posição social que vai nos ensinar sobre ter humildade, sobre compartilhar, sobre perdoar. Então sempre tem um propósito mais elevado. E é interessante aqui, gostaria de trazer para nós um exemplo mais nítido disso que a gente está compartilhando hoje. Vamos supor que alguém, que é um irmão em alguma vida, ocupou uma posição de autoridade muito grande, tinha muito poder na sua mão, suas decisões ditavam muitas coisas. E vamos supor que esta alma, este coração, ele não fez bom uso dessa autoridade. Ao invés dele usufruir desse poder para ajudar, para amparar, para erguer muitos irmãos, para impulsionar e inspirar, ele utilizou, vamos supor, esse poder para poder humilhar, deixou a ambição subir. Então vejamos que ao invés dele utilizar essa posição de autoridade, essa posição de poder para amparar, utilizou essa posição para se sentir melhor que os demais, deixando o orgulho subir um pouquinho os pensamentos. Então, nesse sentido, pode ocorrer, não é em todos os casos, mas pode ocorrer, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece, que em uma nova existência pode ser que ele reencarne como um subordinado desta vez, para ali, perante alguém que vai ter uma autoridade maior que ele aprenda sobre empatia, sobre humildade, sobre formas de se respeitar o próximo, sobre paciência. É claro que a gente sempre deixa muito esclarecido aqui que esses exemplos que a gente traz existem muitas variáveis. O exemplo aqui que a gente compartilhou está com base nas próprias informações do Evangelho segundo o Espiritismo. Não quer dizer que todos os irmãos que ocupem essa posição são dessa forma, ou que ocupem a posição Y social é por causa disso. Mas existem muitas variáveis. Então,
pode ocorrer que, se a gente não aproveitar a posição que a gente tem material para cumprir os nossos deveres mais elevados moralmente, espiritualmente, pode acontecer de numa próxima existência essa posição ser nos tirada e a gente estar numa posição às vezes mais difícil, uma posição mais penosa, uma posição que vai ser mais complicado para a gente exercer algo, para a gente dar valor ao que antes a gente tinha e não demos. Então, meus amados irmãos em Jesus, como a gente deu exemplo aqui, pode ocorrer de alguém que faz mau uso da autoridade voltar em outra existência como um subordinado para aprender a ter paciência, empatia, para aprender a ter um pouquinho mais de humildade e vice-versa também. Então, meus amados irmãos, esta mensagem de hoje ela é muito clara, ela é muito nítida para nós, deixando muito bem esclarecido que as posições sociais são passageiras. Não adianta a gente florescer orgulho da posição social material que a gente tem nessa vida, porque ela foi concedida com um propósito mais elevado, de cumprir um compromisso que temos com Deus. Ela não é eterna. A única posição que é eterna é dos tesouros do coração, aquilo que a gente leva de virtude na nossa alma e de sentimentos nobres. Isso ninguém pode nos tirar. A grandeza que a gente vem trabalhando em nosso coração para nos aproximar cada vez mais de Deus. Porém, por outro lado, posição material é passageira, então que a gente possa ter um olhar mais claro, um olhar mais nítido sobre isso, trabalhar um pouquinho mais a humildade no nosso coração. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi a nossa mensagem de hoje, trazendo aqui o último parágrafo deste item 6 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado, explicado um pouquinho sobre esse tema, de uma forma muito respeitosa para com todos nós. E lembremos que essa é uma mensagem do nosso querido e amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que estamos aqui nos reunindo como uma grande família. Bom, meus amados irmãos, vamos convidar a todos para a gente encerrar nossa reflexão de hoje, encerrar com Jesus e encerrar com o coração preenchido de esclarecimento perante essa passagem do Evangelho de hoje. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.